Chegamos à lição de número 3, a última lição desse trimestre, com o título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Então nós sabemos que estaremos na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo e há uma preparação, mas precisamos entender o seguinte: enquanto nós estamos vivendo nesse corpo presente, nós já podemos desfrutar das delícias dos céus. Em que sentido? No sentido de que nós temos o Espírito Santo, no sentido que o apóstolo Paulo deixou claro: alegrai-vos no Senhor. O Senhor Jesus Cristo deixou claro dizendo: não vos alegreis porque vos sujeitos os espíritos, antes por ter os vossos nomes escritos nos céus. Ou seja, nós já podemos ter essa alegria dos céus em nós. É claro, somos humanos, passamos altos e baixos, nós erramos, nós pecamos, mas a palavra do Senhor deixa claro que Jesus, ao perdoar os nossos pecados na cruz do Calvário, ele nos mantém agora na presença do Pai. Através do que? Através deste selo, dizendo que nós somos a sua propriedade. Esse selo é o próprio Espírito Santo. Texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Verdade prática: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. Mas que corpo glorioso é esse? Aquele mesmo corpo ao qual Jesus ressuscita dos mortos, e como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Então nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a promessa dele. Ele disse, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele deixa claro em São João 14 que ele virá nos buscar para estar eternamente com ele em um local chamado Novo Céu e Nova Terra, que está descrito ali em Apocalipse capítulo 21. Leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, de versículo 13 ao versículo de número 16. Vamos agora para a nossa introdução. Nós, ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, ou seja, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus enfatiza o seguinte: o homem é uma unidade na pluralidade, ou seja, o nosso corpo, nele está contido a alma e espírito, ou seja, uma unidade na pluralidade. E também uma pluralidade, ou seja, o corpo, alma e espírito, na unidade, ou seja, em nosso corpo. Nessa lição agora, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então estaremos falando sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Primeira parte, preservando a esperança escatológica. No item 1, o alvo celestial. Então nós não podemos esquecer do nosso objetivo, do nosso alvo. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação é a esperança escatológica, ou seja, a esperança futura. Então nós sabemos que nós vamos permanecer vivo após a morte. Nós sabemos que quando o homem que crê no Senhor Jesus Cristo morre, os próprios anjos vêm escoltar a sua alma e o seu espírito ao paraíso. Tudo isso está contido na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas como que nós vamos nos santificar? Sozinho o homem não tem poder, sozinho o homem não consegue. O homem fica uma semana, ele fica um mês, talvez até mais, sem cometer determinado delito daquilo que ele mais gosta, ou daquilo que a sua carne é, engoldada, né? Diz assim, quando há um engoldo, ou seja, há um convencimento da carne, porque a palavra do Senhor fala que aquilo que a carne ela é inclinada. Então a carne ela é inclinada para os desejos da carne, chama-se concupiscências da carne. Então nós só vencemos através da libertação do Senhor Jesus Cristo. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada no Éden, busca confundir. Então o inimigo sempre busca confundir. Lá no Éden ele fala para Eva: de todas as árvores comereis, menos desta? Aí Eva disse: não, de todas as árvores. Então o inimigo fala assim: de todas as árvores vocês estão proibidos de comer. Então é assim que ele fala de uma maneira enganosa. Diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comer desse fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o inimigo diz para ela primeiramente assim, ó, de todas as árvores não comereis, só dessa você está autorizada a comer. Ela disse, não, eu posso comer de todas as árvores do Éden, de todo esse jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal eu não posso. Aí o inimigo então joga essa aqui, né? Se vocês vão ser semelhantes a Deus, ou seja, ele acaba mexendo, né, com o ego, só sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o inimigo ele está sempre procurando que colocar o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, o nosso ego em primeiro lugar. E não podemos deixar o nosso ego vencer, né? Vencer a palavra. Então, em nossa vida, o que deve estar em primeiro lugar sempre deve ser a palavra do Senhor. O conselho do apóstolo Paulo diz assim, ó, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, quando ele fala os santos, significa o quê? As pessoas que estão congregando naquela igreja e que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo sempre se refere àquelas igrejas, às pessoas que estão ali congregando, chama elas de santo, porque estão santificados pelo poder do sangue de Jesus. Não que sejam santos no sentido de perfeição, mas são santos no sentido de santificação pelo poder da lavagem da palavra e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que estar atentos para podermos ensinar, né? E também desfrutar dessa bênção de Deus. Oposições à vida celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Então, o inimigo, ele bate de frente com o Senhor Jesus Cristo e diz assim, ó, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por que o inimigo falou isso? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, esse mundo pervertido, o mundo corrompido, é o inimigo que comanda. Então, o inimigo falou assim, ó, tá vendo todos esses reinos? E eu vou te dar. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o inimigo, ele tentou de todas as formas, porque Jesus estava em forma humana. Então o inimigo tentou de todas as formas enganar o Senhor Jesus durante todo o ministério dele, não somente ali naquela tentação dos 40 dias no deserto, né? E a palavra do Senhor agora confirma dizendo o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Então, enquanto o inimigo ele é o Deus desse século, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus do universo. Por quê? Porque o reino do Senhor Jesus não é deste mundo. Ele próprio Pilatos, se fosse o meu reino fosse deste mundo, o que Jesus faria? Quando Pedro tenta defender Jesus de ser preso, Jesus falou para Pedro, falou, olha, se eu quisesse eu daria a ordem, eu pediria ao Pai, né, e ele enviaria milícias de anjos para me guardar. Então o reino do Senhor Jesus Cristo não pertence a essa dimensão, mas aquele que crê em Jesus já adentra no seu reino, e ele diz, o reino de Deus está entre vós, e o reino de Deus está em vós. Outra passagem bíblica diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que conselho do apóstolo Paulo. Então você não pode esperar do Senhor Jesus só nesta vida. Mas por quê? Porque Ele nos dará a vida eterna ao seu lado. Quando nós falamos de vida eterna, na verdade, a pessoa que parte para a eternidade sem entregar sua vida para Jesus, ele também vai entrar na eternidade, ou seja, parte, né, desse mundo vai entrar na eternidade. Mas tem o seguinte, quando nós costumamos falar esse termo vida eterna, dá a impressão de ser coisa boa. Por quê? Porque fala da palavra vida e fala da palavra eterna. Então existe a condenação eterna, que passará a eternidade longe de Jesus, e existe a vida eterna, que está a eternidade com o Senhor Jesus. Temos que diferenciar bem, né? O inimigo da cruz de Cristo, aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Ele diz assim, ó, o fim deles é a perdição. O Deus deles, com letra minúscula, é claro, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, quem pensa nas coisas terrenas, terá a glória terrena, não terá a glória eterna. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou,
mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, né? Está no texto, ó, nosso corpo abatido, por que abatido? Porque o nosso corpo envelhece, o nosso corpo, ele se abate, o nosso corpo, ele sofre qualquer tipo de lesão, né? Ele se corrompe para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, que corpo nós teremos? O aquele que Jesus ressuscita dos mortos, um corpo que viverá eternamente. A Bíblia diz semelhante aos anjos, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes em Colossenses, aqui em Colossenses, ele diz assim, ó, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Deus, ele tem preparado para nós coisas boas. Diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca daqueles que partiram para a eternidade, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 17, o apóstolo Paulo nos dá uma aula linda, dizendo assim, ó, aqueles que partiram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos, seremos transformados. Ou seja, os que partiram ressuscitam em corpo glorioso. Nós que estamos vivos somos transformados em corpo glorioso. Isso no mesmo instante, num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com Ele. E Paulo ainda conclui ali em Tessalonicenses dizendo, consolai-vos com estas palavras. Parte 2, perigos das teologias modernas, um cristianismo secularizado, é o que nós estamos vivendo hoje, muito cuidado, um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Então, nós estamos entrando, né? Nós estamos entrando vamos dizer assim, de cabeça nas ideologias, no partidarismo, mas estamos esquecendo que o Senhor Jesus Cristo, ele está acima de partidarismo. O Senhor Jesus Cristo está acima das ideologias. Ah, mas a ideologia mais correta é essa, mas aquela outra ideologia é destrutiva. A Bíblia Sagrada é a nossa ideologia. O Senhor Jesus Cristo quer salvar a todos e nós estamos perdendo muitas almas com essa divisão a qual está sendo promovida pelas ideologias e nós estamos mergulhando de cabeça nisso. Temos que estar atento, viu? Então diz assim, ó, assiste-se à difusão, né, de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Então nós temos que tomar esse cuidado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está acima de partidarismo, ela está acima das ideologias humanas. No item 2 da segunda parte, falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por um discurso que prática. Então, no discurso nós estamos bom, mas na prática, Tiago deixou claro, né? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, Tiago foi claro, ele falou o seguinte, você tem fé? Eu tenho fé, eu tenho um discurso, eu tenho oratória. Paulo falou assim, eu tenho obras. Mas por quê? Porque Tiago quer dizer o seguinte, eu tenho obras porque eu tenho fé. E quem só fala que tem fé e fica no blá blá blá, não sai disso e ainda corrompe a igreja do Senhor Jesus Cristo. João escreve, e qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Precisamos nos purificar, né? A Bíblia diz assim, ó, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. E aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Então nós precisamos buscar o que é essa pureza no Senhor Jesus, na sua palavra, para buscar viver uma vida de separação, uma vida de simplicidade no Senhor Jesus Cristo. No item 3 aqui da segunda parte, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, né? Há uns anos atrás estava naquele auge. Uma das mais recentes já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduziu a esperança cristã, conquistas terrenas, leva a frustrações. Por quê? Porque vai para a igreja pensando que vai para a igreja para ganhar a chave do apartamento, ganhar a chave do carro e esquece, né? Que é a salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a salvação em Cristo, e ali fica frustrado. Por quê?
Porque vai para uma igreja onde alguém promete que você vai ser empresário, então aquela igreja, vamos supor, ela tem 5 mil membros, são 5 mil empresários. Aí os 5 mil empresários contratam, um exemplo, 10 funcionários cada um. Aí aqueles 10 funcionários dizem assim, quero ir para sua igreja virar empresário, já perdeu funcionário? Só estou fazendo uma analogia básica aí para você entender como que nós temos reduzido o evangelho do Senhor Jesus Cristo e tem causado o quê? Frustrações às pessoas, porque não é o evangelho correto do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras, ironizou dizendo assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. Paulo confrontou, diz assim, se como homem combati em Éfeso contra as bestas que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, porque eles tinham a maneira de dizer que os mortos não ressuscitam, né? Então, se os mortos não ressuscitam, então nós estamos só comer, beber e morrer? Não, é claro que os mortos vão ressuscitar. E a palavra de Deus deixa claro, né? Haverá duas ressurreições, a primeira para a vida eterna e a segunda para a condenação eterna. E lá em Daniel diz que vão ressurgir uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a palavra do Senhor orienta aqui em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Olha que conselho maravilhoso, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e vinham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, na presença do Senhor, nós temos refrigério. Parte 3, conservando espírito, alma e corpo. No item 1, prontos para o retorno de Cristo. Em Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que iminentemente trata da volta de Jesus, né? O apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 22 do 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, incluindo que, com uma enfática advertência, dizendo assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então existe o mal, existe a aparência do mal. Então Paulo, ele dá um conselho dizendo assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Na sequência aborda a obra divina no processo da santificação. Aí ele fala, né, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. Então, é corpo, alma e espírito. Está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sejam conservados irrepreensíveis. Mas como é que vai ser conservado irrepreensível? Se nós somos repreensíveis, sim. Olha só, o ser humano é repreensível, mas Deus nos torna irrepreensíveis através do sangue dele, do Espírito Santo, para nós possamos andar em santificação e procurando melhorar a cada dia. No item 2 aqui, uma santificação completa, conscientes da vossa imperfeição e de que ainda habita em nós, né, uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Então, no Apocalipse diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então nós temos que buscar a Deus, não arredar o pé da graça do Senhor Jesus Cristo. Lembrar de Martinho Lutero que disse, né? Ele disse o seguinte, diante do homem necefário da natureza carnal, ele faz ali um jogo de palavras interessante, que ele diz assim, olha, quando eu fui batizado, eu achei que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas ele sabia nadar. Ele quis dizer o seguinte, você é batizado nas águas, mas a nossa carnalidade não morre ali. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser aplacada a cada dia, reduzida. A carnalidade, ela nunca desaparece de nós, ela tem que ser reduzida. Mas como que eu faço? Alimento o espírito e reduzirás a carnalidade. Então, quando você está orando, lendo a Bíblia, ouvindo hinos, quando você está ligado nas coisas de Deus, quando você foge da aparência do mal, você está alimentando o seu espírito e está, por consequência, diminuindo a carne. Tudo em nós deve ser santificado no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força isso é impossível, mas pelos meios da graça divina isso é plenamente possível, que vivamos, desfrutamos de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É coisa linda, Mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nessa mesma carta de João, diz, se dissermos que não temos pecado, tornamo-lo mentiroso. Então nós temos pecado sim, e somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Conclusão, né? Conclusão, pela graça de Deus, então somente pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Precisamos lembrar disso também, né? Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Diz assim, ó, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E Pedro diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, das vontades carnais, que combatem contra a alma. Então, essas vontades carnais, elas combatem contra a alma. E nós precisamos dessa purificação, dessa graça do nosso Senhor Jesus. Em Hebreus diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando Jesus morre, o templo do véu é rasgado de cima a baixo, ou seja, sua carne rasgada, nos deu entrada direta ao lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Agora nós entramos no lugar santíssimo, onde Deus está, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e tendo um grande sacerdote, que é Jesus Cristo, né, sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, qual é a relação entre santificação e esperança escatológica? Um dos fatores essenciais para perseveração, né, para perseveração de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, ou seja, o anseio pela eternidade. Nós sabemos que as coisas não acabam aqui, mas entraremos na eternidade. Por isso, o nosso desejo de nos santificarmos e estarmos mais perto, mais parecidos com Cristo a cada dia. Pergunta 2, qual a estratégia satânica em relação à eternidade? Satanás sempre repete a estratégia adotada no Éden, busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Então, tomar cuidado, a estratégia do inimigo sempre é, né, tirar o crente do alvo, do foco. Como se caracteriza o cristianismo secular? Vivemos um perigo, né, do cristianismo secular, reduzindo a pautas e militâncias ideológicas. Então, cuidado, viu? O Senhor Jesus Cristo não está reduzido a essas pautas ideológicas aí, não. Eu sou do lado B, eu sou do lado C. Quem é de Cristo permanece em Cristo e traz almas para Cristo. Pergunta 4, cite alguns perigos de teologias modernas. Então, o cristianismo secularizado tem um falso discurso. Por exemplo, prosperidade, existencialismo, engajamento cultural. Então, tudo isso aí são coisas boas, bonitas, terrenas, mas não nos eleva o espírito e também não nos faz chegar ao alvo, que é Cristo. Então, tomemos muito cuidado. Pergunta 4 e 5, por que temos que nos acautelar da cosmovisão calvinista, amilenista? Então, olha só, acautelemos-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, a milenista. Então, essa teologia calvinista, então quem crê nessa teologia entende o seguinte, que uns já nasceram com a marquinha na testa que vão para o céu, e o outro já não adianta nada, o outro pode fazer o que quiser, que já está condenado ao inferno. Essa visão é muito complicada. Então, a nossa visão é a visão de Armínio, né? Os arminianistas entendem o seguinte, que todos que estão vivos e com vida, eles têm chance de chegar aos céus, e depende de cada um de nós levar essa palavra, depende de que a pessoa abra o seu coração, que diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Então, Jesus convida, o Espírito Santo convida, que diz não é por força, não é por violência, não é pelo meu Espírito, e essa pessoa então tem chance de salvação. Nós cremos assim, e nós também cremos o quê? No arrebatamento da igreja, e que Jesus Cristo reinará aqui durante o milênio. É assim que nós cremos, viu? Então, cuidado com essa visão calvinista, né? Que descrendo no arrebatamento da igreja e o milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Então, muito cuidado. É claro que nós não vamos desfazer dos nossos irmãos calvinistas, né?
mas você tem que ter na sua mente que Jesus Cristo ele deixa um convite, né? Vinde a mim todos. Então, se vinde a mim todos, como é que alguns já estão condenados? De forma alguma. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É assim que está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? O próximo trimestre já está chegando, o próximo ano está chegando e nós vamos falar da Santíssima Trindade, que é um assunto muito importante. Você continue conosco nos nossos canais, tá? E nos ajudando a divulgar esta palavra maravilhosa. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.